Às vezes, nosso planeta testemunha concentrações impressionantes de animais em um único lugar, que se reúnem em números inacreditáveis, por diferentes razões. São verdadeiras hordas de seres vivos, que se unem em supercolônias que parecem não ter fim, e isto, frequentemente, leva a consequências dramáticas. Um dos exemplos mais impressionantes pode ser visto na costa nordeste da Rússia, a maior colônia de morsas do mundo. Em uma única praia, mais de 100 mil morsas se amontoam, o que é mais da metade de toda a população global da espécie. As imagens parecem saídas de um filme de ficção científica. É difícil acreditar que isso acontece no mundo real. No entanto, não é uma escolha voluntária. O que as move não é um instinto natural, mas o desespero. O lar das morsas é o gelo do Ártico. Mas o gelo está recuando, cada vez mais para o norte. Durante milhares de anos, houve um equilíbrio entre a formação e o derretimento do gelo marinho. Mas agora, esse equilíbrio foi rompido. No verão, a espessura da camada de gelo já é 40% menor do que era na década de 1980. E a temperatura média do Ártico está aumentando 2 vezes mais rápido do que em qualquer outra região do planeta. Estima-se que até 2040, o gelo no Ártico poderá desaparecer completamente nos meses mais quentes. E para aqueles que dependem do clima gelado, como as morsas, as consequências serão devastadoras. Nesse gradativo de gelo da região ártica, as morsas do Pacífico estão entre os primeiros afetados. São animais imensos, com os machos frequentemente pesando mais de 1 tonelada. E a superlotação de criaturas tão grandes causa tragédias cotidianamente. Todos os dias, muitos morrem esmagados por causa dessa aglomeração. O pânico pode começar a qualquer momento. Por causa do pouco espaço, elas acabam escalando umas por sobre as outras ao redor, correndo o risco de sufocar aquelas que estão por baixo. Nessas condições, elas se tornam um verdadeiro perigo de sufocamento, umas para as outras. Algumas morsas conseguem escapar da multidão, mas apenas para enfrentar um destino ainda mais cruel. Sem opção, acabam escalando penhascos de até 80 metros de altura, que é uma provação extrema para um animal de 1 tonelada, adaptado a viver no gelo. Nos penhascos, há espaço suficiente, mas esse não é um ambiente adequado para elas. E pior, não estão sozinhas. Os ursos polares, que também perderam suas plataformas de gelo, agora invadem essas áreas. Mas, curiosamente, eles não atacam de imediato. Uma morsa adulta com suas presas afiadas pode ferir mortalmente um urso. No entanto, os predadores nem precisam correr esse risco. Acontece que o instinto das morsas diz a elas que a água é seu refúgio seguro. O cheiro do mar, o som das ondas, tudo isso as atrai. Só a presença do urso já é suficiente para desencadear o pânico. Em um ato desesperado para fugir do predador, elas se jogam do alto, despencando para a morte. E isso acontece todos os dias, até que as estações frias retornem com o gelo. Mas a tragédia não termina aí. As que permanecem na praia entram em pânico com o barulho das quedas. Assustadas, tentam fugir, provocando novas avalanches de corpos. O colapso de uma única morsa pode desencadear uma reação em cadeia, levando à morte de muitas outras. Em poucos dias, milhares delas morrem. Para os ursos, não há necessidade de caçar. Basta esperar. Enquanto o planeta aquece, o gelo se retrai. E essas cenas trágicas, infelizmente, vão se tornando cada vez mais comuns. É duro trazermos um tema tão lamentável, mas é essa a realidade. Não devemos fechar os olhos. Agora, falando de bichos que se reúnem aos milhões, trazemos o tecelão do bico vermelho no nosso 4º lugar. O rio Luanva, na Zâmbia, no início da estação seca, todo ano se reduz a meras poças d'água. Para os moradores da região, isso significa tempos difíceis. Sem outra fonte de água por perto, a vida se concentra ao redor do rio, e isso inclui visitantes alados. Milhões de tecelões de bico vermelho chegam aos montes, atraídos pelas sementes da vegetação ao redor do rio. E os crocodilos sabem muito bem que eles também precisam beber. Muitos desses predadores passaram meses sem comer, e nesse período crítico, qualquer presa é bem-vinda. Até mesmo um pequeno pássaro pode ser um banquete. Essa é a espécie de ave não domesticada mais abundante no mundo, com uma população adulta estimada em 1,5 bilhão. Algumas estimativas apontam que a população geral possa atingir os 10 bilhões de indivíduos. Mas eles não são os únicos que aproveitam essa época do ano. Viajando centenas de quilômetros desde as densas florestas tropicais do Congo, os abelharucos chegam ao Luanva no auge da seca. Com a queda do nível da água, as margens arenosas do rio se tornam um local perfeito para os seus ninhos. Essas aves escavam buracos de até 2 metros de profundidade, na areia do barranco, bem protegidos de predadores terrestres.
No entanto, o maior inimigo dos abelharucos não são, propriamente, as aves de rapina, e sim, o próprio solo. Com o calor extremo, as paredes dos ninhos desabam, soterrando centenas de aves vivas. O sul da África já passou por incontáveis estações secas ao longo dos séculos, mas agora, algo está diferente. Temperaturas recordes e o menor volume de chuvas em 40 anos trouxeram uma estiagem que não se via há um século. O impacto é brutal. Em vários pontos, o rio simplesmente desapareceu, forçando inclusive os imponentes hipopótamos a abandonarem suas antigas lagoas. A disputa por espaço é intensa, e o líder local não tolera intrusos. Um a um, os machos recém-chegados são expulsos. Sem água, um hipopótamo simplesmente não resiste. Mas a calamidade do verão não afeta apenas os mamíferos. Os peixes presos nas poças restantes não têm para onde ir. Se debatem na lama quente, sem saber que seus maiores predadores vêm do céu. Águias, vindas de longe, não perdem a oportunidade. Normalmente, elas precisam mergulhar para capturar peixes, mas aqui, a refeição está servida. Marabus e chacais disputam as sobras, enquanto algumas águias, em vez de caçar, preferem simplesmente roubar a presa de suas companheiras. O caos só aumenta, mas, ironicamente, essa confusão pode estar dando uma chance extra para os peixes ainda vivos. Cada segundo que eles ganham pode fazer a diferença. E então, quando tudo parece perdido, surge um fio de esperança. De repente, um córrego começa a surgir. As chuvas finalmente chegaram. O leito do rio renasce e com ele, os sobreviventes ganham uma nova chance. Os peixes são carregados pela correnteza de volta ao curso d'água. E eles não são os únicos que se beneficiam. Os hipopótamos, exaustos e à beira da morte, mergulham na água fresca e restauradora. O inferno da seca chegou ao fim? Por enquanto. E assim, como um ciclo que se repete há milênios, a vida renasce das cinzas da estiagem. Os rios voltam a correr, a vegetação ressurge e os animais, antes à beira do desespero, encontram uma nova chance. Mas a trégua é passageira. A natureza segue seu curso e a próxima seca virá. Implacável como sempre. Já se inscreve aí no 5+, e vamos para a próxima aglomeração. Falando de aglomerações das variadas espécies animais, já abordamos multidões incríveis, como a das morsas e dos passarinhos tecelões do bico vermelho. Só que se falávamos de aglomerações de milhares. Vamos agora aos que se agrupam aos milhões, como o caranguejo vermelho. Na Ilha do Natal, território da Austrália, após 4 meses de seca extrema, finalmente chega o período chuvoso. Os caranguejos vermelhos que passaram a estação seca protegidos sob um manto de folhas, em suas respectivas tocas, agora que o ar está repleto de umidade e vida, eles emergem à superfície. E então, começa a marcha. Milhões de caranguejos rompem a terra e seguem uma trilha invisível até o mar. Para ser mais exato, são 50 milhões de indivíduos, ávidos a cumprir sua missão inadiável, que é lançar seus ovos no oceano. Há, no entanto, um pequeno detalhe inconveniente. Eles não sabem nadar. Eles têm pavor da água, na verdade, mas isso não importa. O chamado da sobrevivência não dá escolha. O ritual precisa ser cumprido com precisão. Cada fêmea carrega cerca de 100 mil ovos, e todos devem ser liberados na maré mais alta. Em poucas noites, trilhões de ovos se tornam parte do oceano, flutuando para um futuro incerto. Trabalho feito, os veteranos do mar retornam à floresta, exaustos mas vitoriosos. E então, 4 semanas depois, a maré traz de volta o próximo capítulo dessa história. A tempestade de novatos. Se o ano foi bom, incontáveis milhões de jovens caranguejos emergem do oceano, como um enxame faminto. Eles cobrem a praia como um tapete vermelho pulsante. A missão deles? Sobreviver. Antes que as chuvas desapareçam, precisam refazer o caminho de seus pais, atravessando quilômetros de terra firme, até a segurança da floresta. A quantidade é surreal. A paisagem se transforma, como se a própria ilha tivesse mudado de cor. É um espetáculo fascinante e um lembrete cruel, de que no mundo natural, número é sinônimo de sobrevivência. Mas enquanto esses pequenos bravos marcham em terra, outra horda se mobiliza nos domínios submersos. O baile dos traidores. Nas pradarias submarinas da Austrália, uma outra reunião de caranguejos acontece. Não por romance ou camaradagem, mas por necessidade brutal. Com a chegada do inverno e a lua cheia, uma legião de caranguejos-aranha emerge das profundezas. Durante meses, viveram espalhados em águas profundas, mas agora marcham como condenados rumo a um destino inevitável. Eles se empilham em torres vivas, formando colunas de quilômetros. Diferente dos caranguejos da Ilha do Natal, eles não vieram para desovar. Eles vieram para crescer. Mas o crescimento tem um preço. Como todo crustáceo,
Esses caranguejos precisam trocar de exoesqueleto para aumentar de tamanho. A casca velha se rompe, revelando uma criatura macia e indefesa. E como a natureza gosta de ironia, seus maiores inimigos não são predadores externos. São eles mesmos. O banquete da covardia. Os caranguejos recém-mudados mal conseguem se mover. O tempo que levam para endurecer o novo casco é uma sentença de morte, porque seus próprios companheiros de espécie, em um ato de traição primitiva, não hesitam em devorar qualquer um que esteja vulnerável. O canibalismo começa como um sussurro e se espalha como uma febre. Quem ainda não trocou de casco vê, nos mais fracos, uma refeição fácil. Os primeiros a mudar de pele são os primeiros a serem devorados. E como, se não bastasse, um novo perigo se aproxima. As gigantescas arraias curtas, que são as maiores do mundo, patrulham as águas rasas. Elas sabem que é época de muda, e sabem que os caranguejos recém-transformados são fáceis de capturar. Quando atacam, a ilusão de segurança se desfaz. O cardume se dispersa. É cada um por si. Quem perdeu a casca e não consegue se mover rápido o suficiente, vira almoço. O único refúgio é o centro da multidão. Estar no meio significa uma chance maior de escapar. Mas quando a ordem se rompe, a única coisa que resta é fugir. O dia é longo e os caçadores têm fome. Mas como sempre, a natureza equilibra a balança. As arraias não podem comer todos. No fim, milhares de caranguejos sobrevivem. O que ficou para trás não é um cemitério, mas um campo de batalha vencido. Centenas de milhares de caranguejos superaram o caos e conquistaram um novo começo. Mais fortes, mais duros, mais experientes. No mundo selvagem, apenas os obstinados sobrevivem. E agora, vamos ao segundo lugar. À beira do Pacífico, onde a terra se recusa a dar vida, estende-se o temido e implacável deserto do Atacama, a mais árida das terras do mundo. Aqui a chuva é uma lenda sussurrada pelo vento e que em alguns recantos jamais foi testemunhada. Para os fracos, é uma sentença de morte, mas para os audazes, é um refúgio. Se nada sobrevive, então não há predadores. Uma lógica cruel, porém perfeita, e alguns souberam aproveitá-la. As aves marinhas tomaram essa terra proibida como lar. Afinal, com asas, podem bem abandoná-la, quando quiserem. Elas decolam, voam para o mar, caçam e retornam. Aqui seus filhotes crescem sem ameaça de predadores naturais. Porém, há apenas 50 anos, as colônias de aves marinhas da costa do Atacama desapareceram. Não por peste nem por ameaças naturais, mas pela cobiça humana e sua pesca desenfreada que, ao dizimarem os cardumes, causaram aos sobreviventes alados severo padecimento pela fome. Mas a maré virou, leis surgiram e limites foram impostos. O oceano, generoso como sempre, começou a se recuperar. Agora, as aves que estavam condenadas retornam. Ano após ano, a população cresce, e os céus da Atacama voltam a ser tomados pelo caos, e pelo grito das velhas famílias que, por um tempo, foram forçadas ao exílio. Bacuraus, gaivotas, corvos marinhos e os infames atobais peruanos reinam soberanos. À primeira luz da manhã, levantam voo como um exército marchando para a guerra. São tantos, que a costa só se vê livre deles depois de uma hora inteira. A missão? Caçar a presa que sustenta todos, as anchovas. Uma legião prateada que desliza pelas águas como um exército à beira do colapso. São abundantes, mas não ilimitados. E sobre eles recaiu o peso de 5 milhões de bocas famintas. No oceano, a batalha começa. Focas e leões marinhos avançam de baixo, encurralando os peixes contra a superfície. Os pelicanos esperam por cima, prontos para o massacre. Então, os corvos marinhos mergulham, cortando a água como lâminas negras. Por fim, os atobais surgem dos céus. Eles despencam das alturas como projéteis, atravessando as ondas a 100 km por hora. Se erram o ângulo, a punição é severa, o pescoço quebra e o caçador se torna carniça. Não existe misericórdia na guerra da sobrevivência. Hoje, 5 milhões de aves dependem desses peixes. Você está no 5+, e se tratando das aglomerações de aves marinhas, e que milhões de anchovas atraem milhões de aves. O fato é que isso nem se compara ao reino das moscas. Uma nação de bilhões. No coração da Califórnia, onde a terra se dissolve em sal e a água se torna uma armadilha corrosiva, ergue-se o Lago Mono, um espelho d'água tão saturado de sal, que transforma a vida em um desafio quase insuperável. Enquanto a maioria das criaturas sucumbiria, tamanha hostilidade, um exército improvável encontrou ali seu paraíso. A mosca alcalina. Minúsculas, incansáveis e impossíveis de conter, elas se multiplicam aos bilhões, cobrindo as margens do lago como um tapete negro em movimento incessante. Elas alimentam-se das algas que ousam desafiar a toxicidade da água. Mas como em toda história de poder, toda dinastia tem sua crise, logo vem a chegada dos conquistadores.
O banquete dos pássaros. O lago, antes um reino inquestionável das moscas, sofre uma invasão anual. Durante algumas poucas semanas, ele se torna um banquete aberto para viajantes incansáveis, as aves migratórias. Os foragidos do inverno, vindos de suas rotas exaustivas, descem sobre as águas em legiões, alimentando-se avidamente antes de retomarem sua jornada ao sul. As gaivotas californianas, menos graciosas e muito mais brutais, adotam uma tática menos refinada. Com os bicos escancarados, correm pelo lago engolindo tudo que conseguem, como guerreiras desesperadas em meio a um campo de batalha caótico. Ainda assim, as moscas sobrevivem. Se não podem lutar, se multiplicam. A única forma de defesa contra o predador é a vastidão infinita de sua própria espécie. E como um império resiliente, elas se refazem a cada geração. A arte da guerra. Quando milhões de predadores também atraem seus predadores. Assim como as moscas atraem as aves, a multidão de aves, por sua vez, invocam algo ainda mais aterrador. Os senhores do céu. O ciclo da vida tem suas regras e quanto maior a multidão, maior a atração para os caçadores de elite. No santuário de Swall Creek, no Missouri, a história se repete em outra escala. Durante a migração, legiões de gansos brancos cobrem o lago como um oceano emplumado. São tantos que parecem uma fortaleza intransponível. Mas acima deles, os olhos afiados das águias carecas analisam cada movimento esperando pela oportunidade certa. No frio implacável do inverno, a estratégia é esperar, e a cada dia a superfície do lago congela um pouco mais, empurrando os gansos para espaços cada vez mais apertados. Daí a confusão cresce, o caos se instala, e então, a águia ataca. Numa avalanche de asas, os gansos entram em pânico. A multidão, que antes lhes oferecia proteção, agora se torna um labirinto letal. Na pressa de escapar, esbarram uns nos outros, caem sobre o gelo, tornam-se vulneráveis. E é ali, na fragilidade de um erro, que o predador vence. Na natureza, as multidões sempre servem para a comodidade das espécies, mas também para suas próprias tragédias. Por fim, chegamos ao fenômeno mais assombroso de todos. Uma invasão que acontece no mesmo período, ano após ano, no meio oeste americano. Uma horda tão densa que pode parar o trânsito das rodovias, cobrindo estradas como um nevoeiro vivo. Elas surgem do grande Mississippi, onde passaram o ano inteiro ocultas no fundo do rio, vivendo como larvas. Mas quando a temperatura da água atinge 17 graus Celsius, a transformação acontece. As efeméridas, também conhecidas como moscas de maio, emergem da água em um êxodo colossal. Seu tempo é curto. Elas têm apenas um dia para voar, se reproduzir e garantir o futuro de sua próxima geração. Unindo-se em um gigantesco enxame, elas seguem um instinto primitivo, a luz. Mas nos arredores das cidades, sua bússola natural entra em colapso. Luzes artificiais confundem seus sentidos, atraindo-as para direções erradas. Estradas refletem a iluminação como se fossem rios, enganando os insetos e levando-os a um destino sem volta. Mesmo assim, o ciclo continua. Cada fêmea deposita até 8.000 ovos antes de cair exausta, tornando-se parte de uma chuva de corpos que cobre as ruas e as águas. Em uma única noite, surgem 18 trilhões de efeméridas. São 3.000 vezes a população do planeta Terra. Curiosamente, essa invasão coincide com o dia da independência dos Estados Unidos. Enquanto os humanos comemoram sua liberdade com fogos de artifício, as efeméridas celebram seu primeiro e último voo. Uma existência breve, mas indispensável para manter o equilíbrio de seu mundo subaquático. E assim, como todas as multidões da natureza, sua força reside na sua quantidade. E finalmente, no primeiro lugar, o Apocalipse de Madagascar. A cada década, uma calamidade bíblica se abate sobre Madagascar. Uma força destruidora tão voraz que pode transformar plantações inteiras em poeira. Seu nome? Gafanhotos. Tudo começa com chuvas torrenciais, que encharcam os campos e criam as condições perfeitas para um crescimento descontrolado desses insetos. Pequenos e solitários no início, eles se multiplicam em uma escala inimaginável. Logo, enxames sem asas cobrem o chão como um mar pulsante. Mas esse é apenas o começo. Em poucas semanas os gafanhotos amadurecem e ganham asas. Quando decolam, bilhões deles se lançam ao vento, formando nuvens que podem se estender por quilômetros. Percorrendo até 80 quilômetros por dia, devoram tudo que encontram pelo caminho, incluindo as plantações de arroz, sustento de milhares de famílias. Nada escapa à fome insaciável dessa praga. Nenhum exército natural pode detê-los. Mas assim como surgem, eles desaparecem. É um ciclo implacável, tão certo quanto o nascer do sol.
Um espetáculo de destruição que se repete a cada década. Lembrando a todos que quando a natureza decide se rebelar, não há nada que possa contê-la. Assim chegamos à conclusão do nosso Top 5 das maiores aglomerações de animais. Não se esqueça de deixar um like e o seu comentário. E para mais rankings incríveis, com conteúdo direto ao ponto sem negócio de enrolação, se inscreva aqui no 5 Mais. Até o próximo vídeo.